Boa noite, bem-vindo ao programa Linha Aberta. Terça-feira, a esta hora, entramos em sua casa para trazer um tema de debate. Hoje o tema é caça furtiva em Moçambique. O que está a falhar para combater este fenômeno? Este tema vem a propósito da apreensão na passada quinta-feira de 867 pontas de marfim, equivalentes a 3,4 toneladas. E para se obter essa quantidade de marfim, estima-se que tenham sido mortos 434 elefantes. E não há detalhes da proveniência deste marfim, mas sabe-se que ia ser exportado para a Camboja por uma empresa de direito moçambicano, sediada em Beloluane, e que se dedica à reciclagem de plásticos, e cujo proprietário é um cidadão de origem chinesa que está foragido, e uma pessoa que está detida, duas pessoas, aliás, estão detidas, o motorista e o despachante aduaneiro. Mas antes de avançarmos para qualquer análise, vamos ver a reportagem feita na quinta-feira, quando da apreensão deste marfim. Uma autêntica razia de elefantes é o que deve ter sido feito para se juntar esta quantidade de marfim disfarçada nestes fardos de garrafas de plástico recicláveis e detetada pelo scanner do porto de Maputo por volta das 11 horas desta quinta-feira. Ao se abrir os contentores, verificou-se que nós temos produtos recicláveis, produtos plásticos recicláveis. Normalmente produtos, falamos aqui de garrafas plásticas, são usadas depois, podem ser recicladas, incorporadas no processo seguinte de fabricação de plástico. E não encontramos a resina que foi declarada na exportação. Essa é a primeira infração. Portanto, declarou-se um artigo, quando na verdade estamos em presença de outro artigo. Mas o mais agravante é que num dos 6 contentores, encontramos peças de marfim. A lei moçambicana proíbe a exportação de marfim e de suas obras. Portanto, nesta qualidade, por causa da primeira e da segunda infração, decidimos fazer a apreensão da mercadoria. A mercadoria ainda não foi contabilizada, mas as autoridades alfandegárias acreditam que seja superior a 1,5 toneladas, o que equivale a mais de 90 elefantes abatidos. Não posso, neste momento, revelar o nome da empresa, mas devo-vos assegurar que uma empresa registrada em Moçambique, uma empresa moçambicana registrada em Moçambique. O empacotamento deste produto foi feito em Beloluane, segundo consta dos documentos que nós temos da nossa posse. Mas é uma empresa especializada? É uma empresa especializada tanto na produção de plástico. Ninguém foi detido ainda em conexão com o caso, mas segundo o assessor de imprensa da autoridade tributária, o proprietário da mercadoria já foi notificado. Que no dia seguinte foi depois foram contabilizados o marfim e deu 867 pontas de marfim, equivalente a 3,4 toneladas, e o que equivale a dizer que foram mortos 434 elefantes. Resta, portanto, saber se estes elefantes foram abatidos em território nacional ou não, mas o fato é que há elefantes um número considerável de elefantes que foram abatidos. Já há mais de 5 anos, este tem sido recorrente apreensões, quer a nível nacional, mas também a nível internacional, principalmente nos países asiáticos, tem estado a se apreender pontas de marfim e cornos de rinoceronte, e que provenientes, na sua maioria, do nosso país. E, portanto, para debater este tema e analisar, afinal de contas, o que está-se a passar com a nossa fauna, está aqui conosco o Sr. Marcelino Foloma, a representar a WWF, e temos também a senhora Sheila Rassi, a representar a Livaningo, e o Sr. Agostinho Nazaré, a representar o Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural. É com eles que vamos tentar analisar e encontrar possíveis saídas para este tipo de situações. O telespectador também poderá se juntar a este debate mais tarde e deixar ficar as suas impressões acerca desta situação. Mas vamos começar com o Sr. Agostinho Nazaré.
O que é que estará a falhar? Já há mais de 5 anos que tem sido noticiado situações desta natureza e esta é uma apreensão, é a maior apreensão jamais registrada no nosso país. O que é que está a falhar? Bem, boa noite. Gostaria primeiro de mencionar que um dos principais papéis do Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural é, portanto, a proteção da biodiversidade nas nossas áreas de conservação, mas não só, também temos responsabilidades de proteger a fauna bravia, no geral, fora das áreas de conservação. O que está a falhar, talvez, pode ser objeto de bastante debates. O ponto é que, de facto, o nosso nível de apreensões os últimos 3 a 4 anos tem sido alto e talvez isso por si só signifique uma mudança muito estratégica da maneira como a gente vem atuando na luta contra a caça furtiva. É evidente que hoje temos o problema do elefante em realce, mas temos também problemas com outras espécies. Sabemos muito bem que o rinoceronte também está em problemas no nosso país. Temos o problema com o pangolim e também temos alguns problemas com alguns carnívoros. Se calhar temos que olhar para a questão da caça furtiva no contexto da crise global. Não é só um problema de Moçambique. A caça furtiva vem sido exercida por redes criminosas altamente preparadas, inclusive com utilização de meios altamente sofisticados para a sua prática. Temos notado, no caso específico de alguns casos de abate de elefantes, que o abate tem sido feito por caçadores altamente profissionais, onde há uma chacina de toda a manada de elefantes, sem nenhuma possibilidade de até se ter dó ou piedade pelas crias, e isto tudo vai criando uma desestruturação muito grande naquilo que são os sistemas ecológicos. Estamos bastante preocupados com isto. Ao nível do terreno, temos ações concretas que a gente vem desenvolvendo, que talvez possa me debruçar sobre elas mais além. Mas também fora do terreno, fora das áreas de conservação, temos um nível, portanto, de coordenação e comando bastante elevado. E é este nível de comando bastante elevado que envolve força de outros setores, fora da capacidade de fiscalização apenas do nosso setor, como áreas de conservação. Portanto, como sabe, temos uma rede de fiscais que nos apoiam nesta proteção da biodiversidade e também temos uma rede bastante forte que o governo colocou à disposição, que é a Polícia de Proteção dos Recursos Naturais e Meio Ambiente, que olham especificamente para a questão de proteção dos recursos. Mas estas forças todas são, portanto, apoiadas por outras forças. Temos aqui o papel da polícia, temos o papel
da Cernic, temos o papel das alfândegas. Aliás, foram mesmo as alfândegas que conseguiram detectar este caso que há pouco foi reportado. E isto indica por si só que o nível de coordenação para que a gente consiga detectar os casos é cada vez mais alto. Isto não que seja um motivo de orgulho, porque estamos a perder os elefantes, estamos a perder a biodiversidade, mas de alguma forma já é um ponto crítico de início. E acreditamos que este trabalho institucional a todos os níveis poderá, a breve trecho, inverter o cenário. Poderemos debater depois com maior profundidade quais podem ser as nuances que estão por detrás desta captura. Estamos a cruzar dados do ponto de vista de perca dos nossos elefantes nos últimos 2 anos. Eventualmente os números podem não chegar a esta quantidade que foi apreendida, o que pode sugerir de forma clara que talvez estas pontas podem não apenas serem do território nacional, mas sabemos muito bem que de várias maneiras o país também tem sido preferencial para trânsito de produtos, mercadorias, de fauna e não só, provenientes de outras zonas e encontram, portanto, uma rota de saída ao nível do território nacional. Ao longo do programa nós vamos exibir algumas imagens de situações de elefantes e rinocerontes abatidos de uma forma muito cruel, só para os telespectadores terem a dimensão daquilo que é este problema de caça furtiva, a forma cruel com que os caçadores furtivos atuam e sacrificam a fauna, não só em Moçambique, mas também em vários outros países. Tem, neste momento, a dimensão de qual tem sido o prejuízo que tem estado a acontecer no nosso país em relação ao abate destas espécies nos últimos anos. Os dados de que dispõe aumentou, reduziu? Bem, na verdade o prejuízo é muito maior e talvez mais do que quantificá-lo do ponto de vista apenas monetário, há uma quantificação muito grande do ponto de vista ecológico. A caça furtiva cria um cenário de fragmentação dos ecossistemas, perdemos a capacidade de destino preferencial para turismo. Como deve imaginar, as pessoas querem ir para as nossas áreas de conservação para ver a nossa rica fauna, a nossa rica biodiversidade e não para ver carcaça de animais que eventualmente possam ter sido abatidos por caçadores furtivos. O país elegeu o turismo como um motor para o desenvolvimento do país. São divisas que entram para o país sempre que alguns turistas vêm para o país para visitar-nos e por essa via vamos perdendo cada vez mais turistas que vêm. Esse é um prejuízo. Mas temos um outro prejuízo também muito grande. O nosso país, cerca de 25% a 30% são áreas de conservação. Naturalmente que há de reparar que temos um esforço muito grande para proteger esta área toda. E há uma classificação, portanto, das áreas de conservação. Temos áreas de conservação de produção total, onde, portanto, mas nestas áreas, que é para mesmo evitar esse tipo de situações, não é a altura de reforçar-se aquilo que é o contingente policial ou até militar para proteger essas áreas, porque, pelos vistos, estas redes são extremamente sofisticadas e, como disse anteriormente, até agem de uma forma muito profissional.
não é a altura de se calhar, ou já está a ser feito isto, no sentido de garantir maior capacidade de fiscalização nestas áreas? A fiscalização... De modo a evitar, porque, pronto, temos estado a apreender, mas o ideal é evitar que não aconteçam ou não aconteça ou se reduza ao máximo a caça furtiva. Sem dúvidas. Há um esforço que está sendo feito a vários níveis. Um dos níveis é o nível operacional no terreno. Aí temos reforçado bastante as nossas equipes de fiscalização, não só do ponto de vista de números, mas também do ponto de vista de qualidade de fiscais que nós temos. Estamos a recrutar, estamos a treinar, estamos a capacitar e a especializar. Temos algumas áreas de conservação que temos unidades especializadas de combate à caça furtiva, portanto, estacionadas em locais estratégicos. Inclusive, estamos a avançar com uma fiscalização baseada, portanto, no uso de uma força canina que consegue, portanto, fazer um apoio na identificação de possíveis infratores. Este é um nível. Mas também temos um outro nível, que é, portanto, fora do terreno, que é o nível do trânsito. E ao nível do trânsito, este exemplo que reportamos há pouco é evidente, onde deveremos, portanto, também reforçar. Criamos unidades de fiscalização fixos, mas também temos unidades móveis de fiscalização que vão se movimentando para locais estratégicos. Os pontos de entrada e de saída, como os aeroportos, os portos, são, portanto, os locais onde a gente sempre de forma estratégica procura maximizar o nosso esforço de fiscalização. Mas também não para a esse nível. Tem um outro nível que não depende não só da nossa capacidade de intervenção. Temos o nível do judiciário. Claramente que esta apreensão depois transitou para o judiciário. As outras forças, portanto, de direito vão ter que ser mobilizadas para fazerem uma investigação. Não cabe só a nós, depois o caso tem que avançar, depois de reunidas as devidas provas, para um nível, portanto, de acusação e julgamento. Portanto, é uma máquina muito grande que muitas das vezes é encontrada em contrapé por aqueles que são prevaricadores, por aqueles que são malfeitores. Apesar da crise estar instalada, nós temos um procedimento legal para segui-lo, mas os criminosos não. São armas de guerra que utilizam, são meios sofisticados de caça, são armas com silenciadores e muitas vezes, até pela dimensão do nosso país ou algumas vezes até com conivência de alguns colegas que de alguma forma se deixam enganar pela pressão do crime organizado, fornecem informações ou eles mesmos executam os animais para poderem alimentar o crime organizado. Portanto, esta é uma dimensão interna. E depois temos também uma dimensão externa do ponto de vista de o destino dos produtos. Há uma apetência muito grande, há um mercado negro muito grande, bem estabelecido fora do nosso país, e todos nós sabemos a Ásia é o destino preferencial, e também estamos a tentar trabalhar com esses países, estabelecendo parcerias, memorandos de entendimento, para que possamos reforçar os mecanismos de controlo conjunto sobre o nível, portanto, de exploração
ilegal dos nossos animais. Okay. Bem, vamos, portanto, deixar a introdução um pouco longa, mas vamos tentar juntar os outros participantes. Temos a WWF, que é o Fundo Mundial para a Conservação da Natureza, que tem estado também a trabalhar juntamente com o governo para a melhoria, portanto, destes mecanismos de controle. Como é que olham para este caso, esta apreensão significativa de marfins? Primeiro queria agradecer à STV pelo convite que foi formulado à WWF e, ao mesmo tempo, cumprimentar os telespectadores, tentando responder à pergunta que nos é colocada. A WWF é uma organização internacional vocacionada para a conservação da natureza e do ambiente de uma maneira geral, mas também vem aspectos sociais, né? Aspectos das necessidades das comunidades locais. Queríamos primeiro congratular ao governo, neste caso a Autoridade Tributária de Moçambique e as outras instituições que estiveram envolvidas no processo desta apreensão. Felizmente a apreensão aconteceu aqui em Moçambique, isso já é um dado positivo, porque normalmente temos ouvido falar que foram apreendidas quantidades de marfim fora do país. Quando acontece aqui no país já é positivo, isso dá uma série de fatores que facilita as autoridades, primeiro para dar o seguimento ao processo, né? No caso de ter que se fazer seguimento ao nível da justiça. Segundo, o produto fica aqui, não sai fora do país, é mais uma evidência fácil para dar seguimento ao caso. E outro aspecto é que, se de fato a investigação for feita rigorosamente, é possível ver e saber de onde que esse produto vem. Pode estar a vir das nossas áreas de conservação, pode estar a vir, como foi dito aqui, que esteja a vir fora do país, porque Moçambique é um corredor de produtos ilícitos, neste caso o marfim e corno de rinoceronte. Como o WWF tem estado a trabalhar de fato com o Estado, tem estado a trabalhar diretamente com a ANAC, com a Procuradoria-Geral da República, tem estado a cooperar com a polícia, com a sociedade civil e tem estado a trabalhar a apoiar as comunidades locais na gestão dos recursos naturais. E em relação à Procuradoria, a WWF tem estado a privilegiar a capacitação dos magistrados públicos, no sentido de dar um pouco mais de capacidade para lidar com assuntos de crimes contra a fauna-bravia. Já há mais de 2, 3 anos que esse processo tem estado a andar e também tem estado a trabalhar com a ANAC numa série de assuntos relacionados ao reforço, à implementação da lei. Nós sabemos que houve uma reforma profunda na lei de conservação. Antes tínhamos a lei de florestas e fauna bravia, que não previa a criminalização de assuntos da fauna. Em 2014 foi aprovada a primeira lei que dava a criminalização de infração relacionada à fauna, mas que mais tarde viu-se que esta lei devia ser mais agravada com a introdução de privação de liberdade de 12 a 16 anos de prisão. E também tem um outro aspecto que foi melhorado na lei, que é o aumento da possibilidade das comunidades terem acesso a 20% dos fundos para as comunidades locais. Portanto, as comunidades podem ter mais de 20% dos fundos que são arrecadados da utilização da fauna bravia. Neste caso concreto. Mas no combate a situações desta natureza, qual tem sido o papel que está desempenhando? A WWF, concretamente, acho que... Porque muitas das vezes estas situações acontecem, às vezes, a certo ponto, com conivência, por vezes, das comunidades locais, porque as áreas de conservação, no nosso caso, em Moçambique, até por vezes temos populações que estão dentro das áreas de conservação, outras estão mesmo na zona de tampão. E, portanto, estes operadores de caça furtiva, muitas das vezes, não têm facilidade de operar sem a conivência de pessoas locais. E qual tem sido a intenção a vosso nível? Exatamente, é isso que foi referido aqui. Trata-se de um sindicato de crime muito organizado.
e nós sabemos quando envolve dinheiro, há muita facilidade de convencer as pessoas, não só a nível das comunidades, mesmo ao nível de outras instituições, quer privado, quer do setor público, fiscais e outro tipo de entidades públicas. Mas nas comunidades é muito mais fácil aliciar as comunidades na condição de pobreza em que as comunidades vivem. E quando eles não têm incentivo suficiente para não aderir a entrar em atividades ilícitas, facilmente vão ser empurrados a entrar em atividades ilícitas, porque estão a ver o pão em cima da mesa, então não tem como fugir. Mas a lei já prevê que as comunidades devem participar na gestão de recursos, devem ser motivadas para poder evitar que elas não se envolvam em atividades ilícitas. Mas o tal incentivo ainda não é suficiente, não convence. Então é aí onde nós temos que trabalhar com as comunidades para encontrar atividades alternativas a essa atividade que periga a biodiversidade. Tanto tentando identificar atividades de rendimento, tentando identificar algo que evite que eles entram em assuntos ligados à caça furtiva. Convido a senhora Sheila Rafi. Como é que olham como uma organização ambientalista esta desestruturação que está a haver na nossa fauna, na fauna e também no ecossistema no seu todo, pela forma tão intensiva como tem estado a atuar o crime organizado, a caça furtiva no nosso país? Boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade. A Livaningo é uma organização que privilegia a preservação do meio ambiente e a promoção do bem-estar das comunidades. Nós temos trabalhado ao longo dos vários anos na proteção da biodiversidade e, portanto, nós vemos este assunto, esta apreensão, como um ganho, não como uma perda. Significa que ao longo dos anos os crimes continuaram a existir e têm existido, mas agora, nos últimos anos, nós estamos a conseguir apreender e verificar. Acho que toda a tributária e toda a equipa que trabalhou no Porto está de parabéns. É importante que a gente pense como é que este fim chegou ao Porto, tantas estradas e tantos postos de fiscalização. Foi arrumado em Beluane, mas de onde é que vem? É uma quantidade muito alta. Acredito também que não seja toda das nossas áreas de conservação, que tenha contribuição das áreas adjacentes e transfronteiriças, mas é importante que a gente repense as emendas que foram feitas na nova Lei de Conservação e Proteção e Uso Sustentável da Biodiversidade têm ganhos e é preciso materializar isto em implementação, em informações, em disseminação do que está plasmado na nossa lei. O que está a falhar para nós, está a falhar o trabalho na base, porque de nada vale aprendermos de Marfim já na saída no Porto. É preciso que se pense em trabalhar com as comunidades, porque elas estão numa situação muito vulnerável. Não tem como comparar uma comunidade que está com fome com um criminoso que tem dinheiro. Não tem como comparar uma comunidade que até pode já estar formada e bem formada, consciente, mas com um criminoso que tem uma arma na mão. É preciso que nós reflitamos em como aumentar a postura vigilante, a postura fiscal destas comunidades, porque elas estão lá e se elas se calam por algum motivo. É preciso buscar estas razões, porque está aí a raiz do problema. É preciso que a gente reflita também sobre os prémios de quem denuncia, porque quem denuncia um caçador furtivo ou um explorador ilegal tem direito a denunciar e a constar como denunciante num auto de denúncia. É preciso que estes prémios realmente voltem àquela pessoa, porque sob risco de estarmos a desmotivar aqueles que estão a trabalhar conosco para a preservação do ecossistema, para a preservação da biodiversidade. Olhando exemplos de outros países, África do Sul, como Botswana, Quênia, entre os países,
as áreas de conservação são realmente representam um ganho significativo no turismo, são uma fonte de receita muito significativa. E as populações, já dizia, acabam vendo na fauna, ou até na flora, que tem ali algo a preservar, porque dá-lhes algum retorno. Do nosso lado, ainda este movimento ainda não é muito significativo. O que está a ser feito para transformar esta fauna, esta flora em algo atrativo, e as pessoas locais possam perceber que preservando esta natureza saem a ganhar e sejam os primeiros vigilantes desta caça furtiva? Sr. Nazareno. Bem, de facto, temos que também olhar para uma evolução histórica daquilo que é a inserção das comunidades nos esforços de conservação para cada um dos países. É verdade que países como Quênia, Tanzânia e África do Sul têm benefícios diretos, portanto, abismo, mas devemos também mencionar que estes países também estão sob baixo da crise. Esta crise não é apenas de Moçambique. No ano passado, o Quênia incinerou toneladas de marfim, que também foram encontradas nas mesmas circunstâncias que o nosso. Tanzânia tem vários estoques também de marfim apreendidos. Portanto, infelizmente é uma situação global e estamos a tentar ter uma coordenação também ao nível transfronteiriço para a gente colmatar. Naturalmente que é preciso aumentar o nível de iniciação das comunidades para que elas apreciem mais a conservação e tenham ganhos diretos do processo. A nova lei de conservação e o seu regulamento recentemente aprovado já prevê uma categoria de áreas de conservação que pretendem dar mais poder, mais responsabilidades, mais benefícios às comunidades locais. Portanto, há uma categoria de áreas de conservação comunitária e estamos neste processo, ou nesta fase, um processo bastante avançado de identificação e massificação dessa categoria de áreas que achamos que as comunidades, ao criarem essas áreas de conservação, vão ter benefícios mais diretos, não apenas do ponto de vista dos 20% que muitas vezes alocamos às comunidades e às vezes é incipiente, porque deve calcular, por exemplo, no Parque Nacional das Quirimbas temos aproximadamente 166 mil pessoas a viverem em algumas zonas no parque e arredores. Naturalmente que às vezes as receitas provenientes do turismo acabam não sendo um atrativo suficiente ou maior para que estas comunidades satisfaçam as suas condições ou os seus meios de vida. Mas as áreas de conservação comunitária traduzem novas modalidades e uma das modalidades que elas têm é que efetivamente as comunidades negociam com o operador. Elas podem ter uma área e depois solicitar que um operador privado, portanto, explore. Elas vão ter benefícios a partir daí, mas também elas conseguem identificar algumas áreas para continuarem a fazer os seus usos. Identificam alguma área para os seus rituais, podem continuar a utilizar os recursos dessa área, portanto, para a satisfação das suas necessidades do ponto de vista de lenha, carvão, ou mesmo extração de alguns produtos para o seu consumo, em caso de áreas onde seja, portanto, permissível, através do plano de maneio, a extração de alguns animais para a proteína animal. Portanto, nós achamos que esta modalidade ou esta categoria vai trazer maior beneficiação às comunidades e traduz... Mas isto está a acontecer, doutor?
Está a acontecer, temos alguns exemplos que foram experimentados. Neste ano estamos a tentar fazer o mesmo exemplo, por exemplo, na zona, nas redondezas do Parque Nacional da Gorongosa. Estamos a identificar uma área de conservação comunitária para ser operada nesta perspectiva. Temos dois exemplos, um em Tete e outro no Niassa, em Chipancheto, que de alguma forma há um contrato entre o operador e as comunidades. Mas também ao nível da própria Reserva Nacional do Niassa já vamos começar com um programa de delimitação comunitária também, que visa fundamentalmente registrar aquela comunidade. A comunidade tem posse da terra, tem posse dos recursos que estão ali e ela participa de forma bastante ativa na definição dos mecanismos de uso dos recursos que estão lá, naturalmente obedecendo ao plano de manejo e de gestão que pode ser estabelecido para a zona. Mas isto leva, atrela um pacote de treinamento muito alto, precisa de um apoio muito alto do ponto de vista de sensibilização, treinamento, consciencialização, sobretudo, sobre o valor dos recursos naturais, que se a gente não os preservar hoje, poderão não existir amanhã e até mesmo pôr em causa a sua existência para as populações vindouras. Olhando para aquilo que tem estado a acontecer de uma forma recorrente, e penso que mesmo a nível internacional, portanto, há uma percepção de que quase a maior parte das apreensões destes produtos vem de Moçambique. A nossa sociedade olha estes problemas, este fato como um problema nacional, ou há um trabalho a mais a ser feito de modo a que não se olhe para isto de uma forma natural, como se fosse um problema dos outros? Não, a nossa sociedade... Porque só para estabelecer um paralelismo, quando foi apreendido esta quantidade toda de marfim na Bélgica, a Bélgica estava a celebrar o nascimento de um elefante. Portanto, que um elefante acabava de nascer e todo o país estava a celebrar. E nós estávamos a testemunhar a apreensão de marfim correspondente à morte de 434 elefantes. Será que a forma como nós percebemos estes aspectos? Bem, eu posso associar isso com a valorização do recurso. Diz-se que quando o recurso está escasso é quando nós damos mais valor. Quando ele é abundante, nós desprezamos. Neste caso, nós estamos abençoados em termos alguma população de elefante, apesar de estar a diminuir de uma forma substancial. Mas já nos últimos anos há uma tendência de consciência da sociedade moçambicana sobre esta problemática que está a acontecer de crise de caça furtiva e comércio ilegal de produtos de fauna. E o país, por simplesmente, está a perder este recurso, esta riqueza, em benefício de países como os localizados na Ásia, né, que estão a ganhar por isso. Um produto aqui que tem um valor, quando chega lá tem 20, 30 vezes mais ao valor que é tirado aqui. Só para dar mais um outro impacto que tem a caça furtiva é a segurança da vida das pessoas. Há muitos jovens que estão a perder vida por causa da caça furtiva, por causa de aliciamento, por causa de dinheiro dessas pessoas que vêm de fora. E isso tem impacto para gerações e gerações do país, né? Principalmente em regiões onde a incidência da caça furtiva é forte. Estamos a falar, por exemplo, aqui na região do Sul, ao longo do Parque Nacional do Kruger, né, o Limpopo. Estou a falar de Moamba, estou a falar de Maguto, estou a falar de Massingira. Acho que tem estado a acompanhar o que está a acontecer lá em relação
a envolvimento de jovens na caça furtiva e o que isso cria. Portanto, são viúvas que são deixadas com crianças de terna idade que depois têm dificuldade de ter acesso à educação, que vai ser o recurso humano do futuro. E isso que estava a ser falado agora, por exemplo, a perda de elefantes e rinocerontes, que são a fonte de riqueza para o país, o impacto disso é para a economia do país. Já, o turismo já fica afetado, uma série de outros impactos que a caça furtiva tem. E isso a sociedade tem estado a acompanhar e começa a ter consciência sobre essa situação que está a acontecer no país. Moçambique é signatário da CITES, né? Pelo fato de ser signatário da CITES, tem obrigações em relação ao cumprimento dos articulados da CITES. Mas temos o problema de capacidade de cumprir com essas obrigações que a CITES impõe aos países membros. Sente-se que o investimento que é feito, por exemplo, na fiscalização não corresponde aos níveis de caça furtiva que está a acontecer no país. É preciso investir mais na fiscalização, é preciso investir mais na capacitação às comunidades, empoderamento das comunidades para elas assumirem que, de fato, este recurso é deles, que eles devem proteger. A área da justiça é outro campo que, de fato, é preciso potenciar no sentido de haver complementaridade. Pode a área que compete à gestão do recurso fazer todo o esforço, mas se a área da justiça não complementa, então é um esforço que não vai dar o efetivo resultado que se espera na implementação da lei. É aí onde a WWF entra para tentar harmonizar o trabalho coordenado, trabalho conjunto, no sentido de tudo o que é feito seja efetivo. A nível das comunidades, é tentar trabalhar com as comunidades na mudança de mentalidade, em relação ao valor da fauna. Temos a questão, por exemplo, do conflito homem-fauna bravia que acontece nas comunidades. É um outro fator que leva com que as comunidades pensem que a fauna é apenas do Estado, que só prejudica a vida das populações. Tira a vida, algumas vezes tira a vida às pessoas e outras vezes é destruição de culturas que afetam a segurança alimentar das comunidades. Isso faz com que as comunidades não dêem valor ao recurso, não dêem valor à fauna. O resultado, eles acabam virando caçadores furtivos. Portanto, alguém vem que tem dinheiro, quer caçar, ele vai aderir, vai entrar na caça furtiva, porque ele vê custo-benefício mais pela caça furtiva do que pela proteção. E isso é negativo para o país. Se calhar mesmo olhando para esta questão que levantou de perda de vidas humanas, vemos que a África do Sul tem estado a combater de forma muito veemente a questão da caça furtiva e, portanto, numa situação de guerra declarada contra a caça furtiva, daí que tem colocado até comandos atrás dos caçadores furtivos, daí que tem estado a registrar mortes de jovens que se envolvem nisto. No nosso caso, será que atingimos este nível ainda? O que é que falta para atingirmos a este nível de uma atuação muito mais vigorosa contra a caça furtiva? E olhando para os níveis do abate que nós temos estado a sofrer. Bem, penso que de facto há um nível de intervenção bastante alto ao nível do território sul-africano, particularmente ao nível do Parque Transfronteiriço do Grande Limpopo. Há uma declaração de guerra do lado sul-africano, se pudermos utilizar essa linguagem. Mas do nosso lado também avançamos com medidas enérgicas. Eu teria me referido que o Estado criou uma força específica
treinada com foco militar para ela poder apoiar as ações de manobras ao nível da fiscalização da fauna. A Força de Proteção dos Recursos Naturais e Meio Ambiente foi criada justamente pelo facto de o Estado moçambicano reconhecer que havia uma necessidade de se fazer um pouco mais do que aquilo que nós fazemos do ponto de vista de fiscalização da ANAC. Estas tropas estão colocadas um pouco em todo o território nacional, têm meios militares, naturalmente que não chegam para a dimensão do país, temos que mencionar isso, precisamos de um pouco mais, mas o Estado não está apático, há um movimento muito grande que está-se a tentar colocar a todos os níveis. Há, ao nível do arranjo institucional, uma discussão de criarmos um Serviço Nacional de Fiscalização. Já estamos bastante avançados na definição desse conceito e de alguma forma este Serviço Nacional pretende que tenha uma pujança mais militarizada e não vai ser apenas um comando ao nível do Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, mas poderá ter um reforço muito enérgico das forças de defesa nacional e de outros organismos a vários níveis, para que efetivamente consigamos, de igual medida, tentar salvar os nossos recursos. Eu mencionava em algum momento que já estamos a fazer patrulhas aéreas, já estamos a utilizar meios aéreos, em algumas áreas até estamos a utilizar meios sofisticados como drones, estamos a utilizar cães para a detenção de caçadores furtivos e eventualmente de produtos de caça. O ponto é que esta indústria é altamente sofisticada e precisamos também de avançar a um nível de sofisticação bastante alto para que consigamos dar cobro ao cenário. E depois temos o grande problema de que se falou bastante aqui, que é o envolvimento das comunidades. O chinês ou o asiático, de uma forma geral, para a gente não generalizar aqui, para a gente não especificar, ele vem, mas não conhece as rotas de migração dos animais na reserva do Niassa. Significa que alguém que está ao nível local, alguém que está na comunidade, que até alberga e dá assistência, providencia abrigo a quem vem de longe para vir caçar. As comunidades têm um papel muito grande aqui. São elas que muitas das vezes, quando a gente avança para uma investigação, até cobertam os caçadores furtivos. No ano passado tivemos uma operação muito forte que culminou com a apreensão de um caçador muito sofisticado e bastante procurado na República da Tanzânia, que participou em vários casos de matança dos elefantes na reserva do Niassa. Mas foi com um trabalho de inteligência e com apoio de algumas comunidades que ainda têm uma sensibilidade grande sobre os nossos recursos, que conseguiram denunciar. Esse indivíduo foi capturado, foi levado à barra do tribunal e depois houveram acordos em que ele foi entregue com provas concretas para que ele fosse, portanto, responsabilizado pelos crimes ao nível da Tanzânia. Portanto, o maior desafio aqui é encontrar os mandantes.
Esses é que são o grande desafio. Muitas das vezes conseguimos encontrar as pessoas que estão no processo, que foram mandadas, mas a grande quadrilha só vai ser desmantelada quando nós conseguirmos também criminalizar os que estão por detrás disto. E como foi dito aqui, muitas das vezes eles estão muito longe do sítio onde acontece. Há uma série de pessoas, há uma série de indivíduos que estão no processo para darem, portanto, vantagens a uma pessoa que é muito difícil encontrar. E estamos a trabalhar do ponto de vista de inteligência para ver se conseguimos criminalizar também os mandantes. Depois de conseguirmos fazer isto, é que efetivamente vamos ter um resultado muito mais positivo, porque muita gente é aliciada ao nível baixo, mas o nível alto continua, portanto, a comandar todo o sindicato do crime. Ainda não se sente um movimento social a nível nacional, apesar de ser esta uma situação grave e que está de fato a dizimar enormes quantidades de recursos faunísticos. Já praticamente falta se calhar declarar que em Moçambique já não temos rinoceronte em Moçambique, mas não se sente um movimento social, ou um movimento cívico de apoio ao combate a estas formas de pilhagem dos recursos? Já começou. Eu acredito que o movimento das organizações que estão preocupadas com a fauna bravia, já existe um debate à volta do assunto, já tem muita gente interessada, já existe uma camada da sociedade que acredita que este assunto é importante e que vê o turismo como potencial e, aliado a isto, a preservação de todos os nossos ecossistemas. É preciso trabalhar mais. Quando numa sociedade existem tantos problemas, há pessoas que vão dizer que claramente que preservar o elefante não é prioridade quando é. E já há 3 anos atrás nós fizemos uma marcha que era para a preservação destes animais que estão em vias de extinção. E conseguimos mobilizar um número muito alto de pessoas que estão preocupadas e que estão engajadas. Mas é importante referir que é mais fácil as pessoas se juntarem como um movimento para questões que são sentidas na pele. Bem, sim, mas temos brevemente, porque temos que convidar os telespectadores a participar. Só para acrescentar o que a colega estava a dizer, a WWF tem estado a trabalhar com o Estado e a sociedade civil nos últimos 3 anos na celebração do Dia Mundial da Fauna Bravia. E isto tem estado a envolver muita gente, principalmente a nível das escolas, a nível das universidades e a nível da sociedade civil de uma maneira geral. É uma outra forma de engajamento, de mobilização da sociedade para essa problemática de combate, da caça furtiva, né? E, por exemplo, este ano, para além da celebração ter sido aqui na cidade de Maputo, também aconteceu no Parque Nacional do Limpopo, com as escolas, no sentido de educar as crianças à valorização da fauna. É isso. Muito obrigado. Vamos, neste momento, atender os nossos telespectadores para participarem neste debate. E temos já o senhor Gabriel Mufundice em linha. Boa noite. Muito boa noite. O que estragou o nosso país foi essa guerra que aconteceu em colonial, na libertação nacional. Depois disso, houve essa guerra terrenal. E agora, para recuperar o país, é muito difícil. São muitas coisas que estão a sair no eles podem se apanhar aí mas há muitas coisas. Essas empresas que vêm para aqui, alguns vêm com outras coisas, vêm para roubar. Outros vêm para investir, para que nós podemos, mas algumas empresas vêm para roubar. São muitas empresas que não estão
indivíduo, às vezes saem muitas coisas assim, sem ser. É preciso que nosso país prepare os homens. Sabemos que as forças não chegam, isso não chega, o nosso país é grande, mas é preciso toda a população ser determinada a dar valor. E essas coisas que estão a ser tiradas, nossos netos, nossos bisnetos, não vai acontecer nada. Precisa ser controlado. Ou sai sem pagar os impostos. O país devolve através dos impostos. Mas essas que tiram as coisas aqui, vão para tirar para fora, não faz ainda nada. Estamos a sofrer. Não sei onde que nós vamos. Completar o espaço para os outros. Bem, penso que ficou essencial, podemos o senhor Gabriel Mufundisi. Bem, continuamos com o número rodapé, o cartões é só ligar e deixar ficar a sua opinião acerca do tema que estamos a analisar hoje, que é a questão da caça furtiva em Moçambique, motivado, portanto, pela apreensão de 867 pontas de marfim. Bem, tenho o Sr. Carlos, que nos liga de Massangir. Boa noite, Sr. Carlos. Sim, boa noite. Sim, Sr. Carlos, já está a participar. Sim, eu acho que a situação da caça furtiva, pelo menos aqui na nossa zona de Massangir, muitas das vezes depende-se com a falta de alternativas de vida. E seria muito importante que se desenhassem projetos no sentido de dar alternativas às populações, especialmente jovens, para poderem produzir. Porque o que tem acontecido é o seguinte: alguém, um jovem, que se dedica à caça furtiva, acaba de repente tendo um carro novo, uma casa, sendo alguém de grande prestígio na sociedade. E os mais novos veem isto como um caminho ideal. Então, para mim, o caminho é, na zona de Tapão, criar projetos de rendimento, cursos que dão profissão às pessoas, no sentido de poderem ter a renda. Este é que é o problema. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Carlos, pela sua participação. De fato, Massangir é uma das regiões que estão muito afetadas. Muitos jovens têm estado a se dedicar à caça furtiva e muitas famílias, já fizemos várias reportagens a mostrar o drama social desta situação tanto da caça furtiva, com jovens que perderam a vida a tentar caçar animais na África do Sul. Tenho o Sr. Onésio. Boa noite, Sr. Onésio. Muito boa noite. Sim, já está a participar. Eu penso que o grande problema está na associação de elites políticas em relação à exploração de recursos naturais. Nós constatamos a situação da exploração de cabo-de-gado e ficou claro que havia envolvimento da elite política em relação a este processo. Segundo, fica claro que o crime organizado envolve armamento justificado. A grande questão é como é que este armamento entra no país. Que se saiba, ao nível do país, o armamento justificado está junto da segurança, está junto de serviços de inteligência, por aí em diante. E como esses indivíduos do crime organizado têm acesso a este armamento? Ou é obtido a nível interno, ou então o mesmo armamento é obtido ao nível internacional e, obviamente, entra pelas nossas fronteiras. Da mesma forma que o contentor só foi apreendido a nível do porto, há um conjunto de falhas. O terceiro problema está no trabalho interinstitucional. Até que ponto esta coordenação existe entre o Ministério e o Ministério do Interior e as autoridades tributárias?
Obviamente, de uma forma geral parece existir uma coordenação, mas no final do dia não se sente essa entronização entre as diferentes instituições, entre o Poder Executivo e o Poder Judicial. Obviamente que há melhorias, e numa altura em que o governo declarou o setor turismo como um dos 4 pilares do desenvolvimento do país, penso que precisamos de fazer mais, porque corremos o risco do país já ter esse destino preferencial. Estamos a assistir o Quênia, é um exemplo claro. O turismo é um dos setores que mais traz receitas para o país. E, por último, gostaria de realçar o papel fundamental de trabalho com as comunidades. Enquanto tivermos fome, enquanto tivermos misérias, não vamos conseguir combater esse problema. Programas específicos devem ser direcionados às comunidades que estão em regiões transfronteiriças, às comunidades que estão no interior do parque, precisam de um tratamento diferenciado. Independentemente, conheçamos que as necessidades são imensas, o país é diverso, os recursos são limitados, mas se tendemos fazer algo diferente, essas comunidades precisam de um tratamento claramente diferencial. É tudo que eu tenho a contribuir. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Soconésio, pela sua participação. Continuamos com linhas abertas para os caros telespectadores poderem deixar ficar aqui, portanto, a sua opinião à volta do tema hoje em debate aqui no programa Linha Aberta. Tem a ver com caça furtiva e, portanto, com esta apreensão de enormes quantidades de marfim, já considerado como a maior apreensão na história do nosso país, marfim que equivale a 434 elefantes que foram abatidos. Tem o Sr. Tomás que nos liga de Manjacase. Boa noite, Sr. Tomás. Boa noite. E o Sr. Tomás já está a participar no programa. Exato. Boa noite. Boa noite, Sr. Tomás. Sim? Bem, o que eu queria exatamente contribuir, sobretudo dentro desse programa, é um programa praticamente muito interessante, que na verdade acaba dizimando muitas vidas das pessoas, né? Alô? Sim, estamos a ouvir, Sr. Tomás. Exato. Eu queria falar sobretudo nessas regiões talvez mencionadas aqui, acerca de Magude, Massinguiri e isso. Alô? Estamos a ouvir, pode falar. Ok. Então, o que na verdade acontece é que nós não temos exatamente políticas claras, porque mesmo a área de Magude, o que aconteceu muitas das vezes é que as pessoas foram tiradas na zona que faz fronteira com a África do Sul e sem uma devida remuneração, sem criar exatamente uma base sustentável naquilo que diz respeito ao que a população poderá fazer posteriormente. E o que aconteceu é que o governo acabou retirando essas comunidades, tentar exatamente alternativas àquilo que devem fazer sobre as suas vidas. E eu vejo exatamente isso como sendo uma usurpação, porque essas pessoas praticamente ficam sem emprego, sem como sustentar as suas vidas, porque a sua base de sustento era basicamente aquelas terras onde eles cultivavam. Apenas só foram retiradas, essa população foi retirada da zona em que habitualmente eles estavam praticamente a fazer as atividades deles normalmente. E essa comunidade praticamente fica desprotegida. E o governo acaba não criando alternativas concretas para poderem fazer da sua vida e juntamente criar riqueza para as suas famílias, para os seus filhos. Então, é preciso que o governo deixe de andar a usurpar terra, criar alternativas concretas no sentido de ajudar a população. Os jovens ultimamente não têm emprego e eles acabam arriscando as suas vidas por falta basicamente de alternativas. É tudo, Sr. Tomás? Não. E é preciso que se faça praticamente um exercício, procurar realmente. Eu estava a ouvir aí o painelista que está por aí a falar sobretudo de procurar entender ou de encontrar os
mandantes, eu acredito que ao nível de distritos, o comandante distrital, acima de tudo, ele conhece exatamente quem são os mandantes. Então, é preciso que se encontre praticamente pessoas que mandam, não é, esses jovens aliciando-os com dinheiro, porque existe lá nos distritos. Esses que têm armamento, que têm dinheiro endinheirado. Existem alguns empreendimentos que caracterizam exatamente ou que pode servir de base para suspeitar essas pessoas que nunca trabalharam na vida deles, mas estão aí a erguer mansões e mansões. Onde é que vem esse dinheiro? Então, existe praticamente indícios claros ao nível de distrito. Se o governo, se a polícia, se a procuradoria for a fazer exatamente um trabalho de fundo, e eu acredito que podem exatamente encontrar os mandantes, porque nós conseguimos ver ao nível de distrito pessoas que têm mansões e mansões, mas que em nenhum momento deles, na vida deles, nunca trabalharam. Então, é preciso realmente que se faça um trabalho de vulto e encontrar os mandantes. E alguns mandantes são basicamente sediados aí na cidade ou na cidade capital. E a Procuradoria conhece exatamente essas pessoas. Dentro desses últimos 10 anos, exatamente, foi os anos em que a caça furtiva se alastrou cada vez mais ao nível da comunidade. Então, é preciso, na verdade, que se encontre mecanismo dentro dos distritos. É possível encontrar assim, os mandantes. É tudo, senhor Tomás. É tudo, senhor Tomás? É tudo, sim. Muito obrigado pela sua participação. Continuamos a ter a linha aberta, convidar de fato os caros telespectadores a ligar e deixar ficar a sua opinião e também soluções de como resolver este problema, encontrar formas de prevenir portanto, a ocorrência de caça furtiva que está a dizimar, portanto, a fauna bravia no nosso país e deixando, portanto, o país sem uma fonte para o turismo, para safari, portanto, muitas áreas de conservação a perderem manadas significativas dos seus efetivos de fauna, que são um atrativo. Bem, tenho a indicação de ter o senhor Itela de Maputo. Boa noite, senhor Itela. Sim, boa noite. Boa noite. Sim, já está a participar, senhor Itela. Muito obrigado. Agradecer a oportunidade de discutirmos este painel hoje. Oficina Itela? Sim. Queremos agradecer a oportunidade que a STV traz ao povo moçambicano para discutir a problemática de fauna. O mais importante que abordar aqui é o aspecto de que esta matéria é uma matéria de soberania nacional. Estamos num cenário de crime em que penso que, acima das instituições articuladas, de um quadro legislativo existente no país que permite uma organização excepcional, mas isso trata-se de matéria de soberania nacional. Penso que é preciso que tomemos uma posição como Estado sobre a forma de estar em relação a estas matérias. E nós, entretanto, vamos atuar em relação às abordagens para a organização das comunidades, para que elas participem neste processo. Mas o Estado moçambicano precisa de liderar este processo ao mais alto nível de influência e de decisão, de forma que a gente torne-se competitivo com a região e a nível global. Porque isto é um crime. Há um sindicato organizado que ultrapassa qualquer postura de Estado ou gestão de Estado. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Itela. Pronto, penso que podemos ter mais um telespectador para encerrar esta participação dos telespectadores no programa de hoje. O próximo vai ser o último telespectador a deixar ficar, portanto, a sua opinião à volta desta questão da caça furtiva em Moçambique e deixar ficar ideias, portanto. Bem, temos um telespectador que pede anonimato. Boa noite. Boa noite. Sim, e já está a participar no programa. Obrigado, meu caro. Este é um debate muito importante, porque, de facto, eu acho que já era hora de
falar abertamente sobre este assunto, mas eu quero dizer uma coisa muito simples. Nós, povos, podemos estar aqui com a ideia, estamos aqui a debater e termos pessoas bonitas, de fato, de gravata, aparecerem dizer que não, vamos combater este ato. Mas são essas pessoas que comandam este crime, são pessoas muito bem localizadas, que a Procuradoria conhece, são pessoas que conhecem a lei e são pessoas intocáveis. Então, enquanto essas pessoas não tiverem vontade política de combater este crime, sinceramente falando, nós vamos estar aqui a falar. A semana vimos uns contentores a serem apreendidos no Porto de Maputo. Até os alfandegários disseram que eles não podiam pronunciar quem era o proprietário do contentor. Isso é criminoso. Por que não pode revelar quem é? É uma empresa que vier na cidade de Maputo, onde havia de ir até o porto, onde sabiam muito bem que aqueles condutores iam passar por cana e sabiam muito bem o perigo que eles corriam. Mas as pessoas foram até lá. E nós temos autoridades que aparecem ocultam o nome desse criminoso. Por quê? Se divulga o nome de um indivíduo que roubou pato, um indivíduo que roubou cabrito, por que não pode divulgar o nome de uma empresa, de um indivíduo que está a dizimar um país? Então, isto é um crime que falta vontade política para combater. Vão para o choque, vão para uma coisa. Jovens de 8 anos, 20 anos, andam de carros de luxo, estão a construir mações. Tem algumas viaturas que não podem sair de Gaza, circulam em Gaza sob a proteção da própria polícia, comandantes secretários. E conhecem as pessoas que têm armas, vão à caça furtiva. Mas ninguém os são intocáveis, porque onde com essas pessoas? Então, é louvável esta iniciativa da SUI trazer esse debate à opinião pública, mas enquanto os poderosos não fizerem, nada vai acontecer. São pessoas, até dirigentes políticos deste país, estão envolvidos neste crime, porque é um crime bilionário. Mas quem passa mal somos nós como povo. Então, é mais ou menos isso que eu tinha para contribuir. E, repito, a Procuradoria os conhece. Essas pessoas estão-nos a ouvir agora a rirem de nós, porque eles têm poder, são protegidos pela imunidade de um estoque, são nossos recursos que os protegem, e são esses indivíduos que os seus produtos no Porto não são, muitas das vezes, apreendidos, passam por um contentor que ninguém o toca, por uma simples chamada, e tudo passa. Então, eu repito, a autoridade tributária que aparece nos digam quem é, qual é o nome do proprietário daquele contentor, porque é um criminoso, não se ocultam esse tipo de coisa. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação no programa. Resta-nos, de fato, pouco tempo. Gostávamos de continuar a ouvir, porque certamente há muita gente a pretender ligar e participar do programa, mas o tempo, infelizmente, é curto e vamos ouvir, portanto, só para considerações finais e também deixar em jeito de comentário daquilo que foram as participações aqui dos telespectadores. Já começar com o senhor Marcelino. Bem, talvez voltar a repisar a questão de reforço e apoio às comunidades e a implementação da lei. E quando falamos de implementação da lei, há uma série de outros fatores associados, mais investimento na fiscalização. E recentemente foi aprovada deve ser a estratégia de combate à corrupção. Eu acho que este é um instrumento muito importante que deve ser implementado. Acredito que a Procuradoria vai implementar afinco este instrumento, porque tudo que aqui foi falado sobre impunidade, sobre mandantes, depois falam de viaturas que circulam no meio rural, casas de luxo, isso tem a ver com coisa associada à corrupção. E a Procuradoria tem instrumentos para isso, tem aquilo que eles chamam de recuperação de ativos, não sei se o termo é esse, que podia muito bem servir para ir atrás desses casos, porque aquele que está na comunidade, muitas vezes, quando ele é encontrado, dificilmente ele diz quem é que lhe mandou para ir à caça furtiva, dificilmente diz.
Então, não há ligação entre o comandante e aquele coitado vulnerável. Então, é aí que o sistema da justiça tem que cavar para fazer a ligação e ver como é que a coisa pode ser perseguida na perspectiva de utilização da lei. Porque enquanto a situação manter-se assim, como muitos ouvintes andaram aqui a dizer, de fato quem vai sofrer é aquele que está no soldado, que é aquele que está no campo, o coitado da comunidade. É a mensagem que eu ia deixar aqui. E a questão de liderança, também ele falou a questão de liderança. Existe comprometimento político, a lei está clara e ela é suficientemente forte para combater a caça furtiva, mas é preciso fortificar a parte de liderança numa perspectiva mais eficaz para, de fato, ir atrás dos problemas para a solução da crise que estamos a viver neste momento relacionada à caça furtiva. Senhora Sheila? Meu comentário em relação a todas as posições é que o nosso trabalho tem que se cingir mais nas comunidades. São vidas que estão a ser perdidas e nós temos que trabalhar mais em programas específicos para que, de certa forma, comecemos a eliminar essas elites rurais que estão a ser criadas, que estão a ser toleradas pelas entidades que estão lá com poder, e gradualmente para que os níveis destas elites e desses mandantes sejam eliminados. Também queria acrescentar que deveríamos pensar algumas sugestões que andam à volta de o que fazer, como fazer, que projetos, porque os jovens estão sem fazer nada. Então, o esforço interministerial e entre vários setores tem que ser tomado em conta para que este assunto não seja pensado e trabalhado apenas na ANAC ou no Mitader. Sim. Gostava de ouvir também a sua... Muito bem, penso que as contribuições foram todas muito boas. Houve um realce muito grande do ponto de vista de intervenções na componente comunitária. Pensamos nós que esta é uma componente que precisa de muito mais dedicação da nossa parte. Já estamos a desenvolver algumas ações nesta área, mas talvez precisamos de fazer com maior dinamismo. Sempre que desenhamos qualquer intervenção, todos os projetos que temos em carteira, eles incluem uma componente comunitária. Não há nenhum projeto que a gente desenha para as comunidades sem uma componente comunitária forte. Naturalmente que há um nível de identificação e desenvolvimento desses projetos na base de consultas muito extensivas com as próprias comunidades. Elas têm dito quais são as prioridades, o que é que elas gostariam que a gente investisse. Há certas comunidades que preferem melhoramento das estradas, outras preferem melhoramento de abastecimento de água e aí a volta. Portanto, colocamos muitas iniciativas lá no processo de consulta, mas não é tudo. Precisamos de fazer mais e talvez compreender um pouco mais este nível de ambição das nossas comunidades. Eventualmente que elas hoje já não são comunidades que se contentam só com os modos de vida do passado, mas elas também querem um nível de vida alto e temos que admitir essas mudanças e trabalhar nesta dimensão. E a questão de combate, da questão da corrupção, de agentes permissivos, o que facilitam, portanto, a ocorrência, o transporte, até, porque já tivemos vários casos em que a denúncia vem de fora, portanto, autoridades destinatárias ou de trânsito é que detectam estes produtos quando já passaram das nossas fronteiras.
Sim, acho que há um nível de controlo também a esse nível. É preciso filtrar. Naturalmente que os meus colegas já se referiram bastante ao papel dos outros atores. A Procuradoria é bastante chamada a agir nesses casos e penso que tem feito o seu papel. Ao nosso nível, nós temos uma rede de aproximadamente 700 fiscais e um pouco mais se juntarmos com os fiscais do setor privado e alguns fiscais comunitários. Temos tomado medidas enérgicas, temos dispensado alguns fiscais que estão envolvidos diretamente nos casos de caça furtiva e que nós temos indícios ou temos provas do seu envolvimento. Alguns até têm sido levados à barra da justiça para poderem responder por estes crimes. Somos bastante implacáveis em relação a isto, mas naturalmente, como eu me referi, é um segmento que não depende apenas do nosso setor como Mitader. Temos um nível de coordenação que deve ser feito com as outras forças para que haja um tratamento, portanto, dos casos até a barra da justiça. Eu queria mencionar também uma questão muito importante, já que estamos a falar dos elefantes. Naturalmente que em 2014 nós fizemos uma contagem geral de elefantes. Foi a contagem que mostrou que estávamos a perder os nossos elefantes, os números tinham baixado de forma significativa. Baseado nessa contagem, temos aproximadamente 11 mil elefantes, mas estamos num processo de recontagem este ano. Esperamos que por volta de setembro a outubro vamos fazer uma contagem aérea nacional e vamos fazer, portanto, uma confirmação de esses dados todos e vamos, portanto, conseguir aferir com mais certeza sobre a tendência e até fazer melhores análises em relação a estas perguntas que às vezes ficam no ar sobre se estas apreensões são, portanto, provenientes dos nossos elefantes ou se efetivamente são elefantes, são pontas que foram encontradas, portanto, num processo de trânsito. E pensamos nós que esta contagem vai nos permitir uma base de análise mais segura em relação à tendência da população de elefantes. Bem, muito obrigado. De qualquer das formas, mesmo que seja de trânsito, deixa uma grande preocupação que mostra alguma permissividade das nossas fronteiras em deixar passar produtos ilícitos, e isso também não deixa de ser uma grande preocupação para as nossas autoridades ter que apertar cada vez mais o cerco para não permitir que produtos ilícitos continuem a passar pelas nossas fronteiras. Portanto, muito obrigado por terem aceito estar aqui conosco e também ao Carlos Chador. Foi um enorme prazer trabalhar para si, trazer, portanto, este tema, análise aqui no programa. Esperamos ter contribuído para um melhor conhecimento e melhor sensibilização sobre esta problemática que tem estado a tomar contornos cada vez mais alarmantes. Muito obrigado pela audiência. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Boa noite.